Ela o chamou de fracassado. Disse que ele nunca seria ninguém. Naquela mesma noite, ela o traiu e o perdeu para sempre. Mas o que ela não sabia é que o homem que ela desprezou era exatamente o tipo de homem que ela passaria o resto da vida tentando encontrar de novo. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. O Lee Min-jae nunca foi o tipo de homem que chamava a atenção ao entrar em um lugar. Suas roupas eram simples, seus gestos discretos, e sua forma de falar carregava uma calma que muitos confundiam com falta de ambição. Mas quem realmente o conhecia sabia que havia algo diferente ali, algo raro. Bae Sujin foi uma dessas pessoas, pelo menos no começo. Eles se conheceram em um dia comum, em uma cafeteria pequena, no centro de Seul. Sujin estava irritada com o trabalho, reclamando ao telefone sobre como sua vida parecia parada. Min-jae, sentado na mesa ao lado, apenas ouviu sem intenção, mas quando ela derrubou o café por descuido, foi ele quem se levantou primeiro para ajudar. Aquele gesto simples foi o suficiente para iniciar uma conversa. Nos dias seguintes, eles começaram a se encontrar com frequência. Min-jae sempre aparecia com pequenos detalhes que ninguém mais parecia notar. Um café no horário certo, uma mensagem inesperada em um dia difícil, uma presença constante que não exigia nada em troca. Para Sujin, aquilo era confortável, seguro, fácil, mas com o passar do tempo, o conforto começou a parecer pouco. Enquanto amigas falavam sobre namorados bem-sucedidos, viagens e presentes caros, Sujin começava a olhar para Min-jae com outros olhos. Não mais com carinho, mas com comparação. Ele ainda era o mesmo homem atencioso, o mesmo que a ouvia com paciência, o mesmo que lembrava de cada detalhe que ela mencionava. Só que agora, isso já não parecia suficiente para ela. Em uma noite qualquer, sentados lado a lado, observando as luzes da cidade, Min-jae falou sobre sonhos. Não eram grandiosos aos olhos de quem escuta rápido. Ele falava sobre construir algo sólido, sobre crescer no tempo certo, sobre valorizar o que realmente importava. Sujin ouviu, mas não sentiu. Ela queria mais status, mais emoção, mais validação. E foi ali, naquele momento silencioso entre duas visões de mundo completamente diferentes, que algo começou a se quebrar. Min-jae ainda sorria da mesma forma, mas Sujin já não olhava para ele do mesmo jeito. Sem perceber, ela começou a se afastar mesmo estando ao lado dele. E Min-jae continuava ali, acreditando que o amor que sentia era suficiente para dois. Mas não era. A mudança não aconteceu de uma vez. Ela veio em pequenos detalhes, que no início pareciam insignificantes. Bae Sujin começou a responder menos mensagens. As risadas ficaram mais curtas. Os encontros cada vez mais raros. Sempre havia uma desculpa nova, um compromisso inesperado, uma reunião que se estendia além do horário. Lee Min-jae percebeu. Ele sempre percebia, mas escolheu não confrontar de imediato. Preferiu acreditar que era apenas uma fase, algo passageiro. Até que, em uma noite chuvosa, tudo deixou de ser dúvida. Min-jae havia decidido surpreendê-la. Comprou o doce que ela mais gostava e foi até o restaurante, onde ela disse que estaria com colegas de trabalho. O lugar era sofisticado, muito mais do que os dois costumavam frequentar juntos. Assim que entrou, seus olhos procuraram por ela. E encontrou. Sujin estava sentada perto da janela, vestindo um sorriso que ele não via há semanas. À sua frente, Jang Dong-gu. Elegante, confiante, exatamente o tipo de homem que chamava a atenção sem esforço. Eles riam juntos. Não era uma conversa comum. Não era um encontro casual. Era íntimo. Por alguns segundos, Min-jae ficou parado observando a distância. Não havia pressa em reagir. Não havia raiva imediata. Apenas uma sensação estranha, como se algo dentro dele estivesse se reorganizando. Dong-gu tocou a mão de Sujin sobre a mesa. Ela não recuou. Foi o suficiente.
Minjai se aproximou lentamente. Cada passo parecia mais silencioso que o anterior. Quando parou ao lado da mesa, Sujin levou alguns segundos para perceber sua presença. O sorriso dela desapareceu. O tempo pareceu travar. Dongo olhou para Minjai com curiosidade, sem entender completamente a situação. Já Sujin entendia perfeitamente. Minjai colocou o doce sobre a mesa, bem na frente dela. Seus olhos não demonstravam desespero. Também não havia agressividade, apenas uma calma que incomodava mais do que qualquer grito. Ele olhou para os dois, mas falou apenas com ela. Achei que você estivesse ocupada. Sujin tentou dizer algo, mas nenhuma palavra parecia suficiente naquele momento. A versão que ela poderia inventar não resistia ao que já estava claro. Dongo se recostou na cadeira, analisando Minjai com certo desdém. Para ele, aquela situação já estava definida. Sujin respirou fundo antes de finalmente falar. Sua voz saiu mais fria do que o esperado. Isso não é o que você está pensando, mas também não é algo que você entenderia. Minjai manteve o olhar fixo nela. Então me explica. Ela hesitou por um instante, mas ao invés de suavizar, decidiu encerrar de vez. Você é uma boa pessoa, Minjai. Mas isso não é suficiente para mim. Nunca foi. As palavras foram diretas, sem rodeios, sem tentativa de proteção. Dongo observava em silêncio, quase satisfeito. Minjai absorveu cada palavra sem interromper. Seu rosto permaneceu calmo, mas algo ali havia mudado. Ele assentiu levemente, como se finalmente tivesse recebido uma resposta que já esperava. Entendi. Sem discussão, sem insistência. Ele apenas se virou e começou a se afastar. Sujin não o chamou, e Minjai não olhou para trás. Naquela noite, não foi apenas um relacionamento que terminou. Foi a última vez que ela teve alguém que realmente a enxergava, indo embora sem fazer barulho. Na manhã seguinte, tudo parecia normal, pelo menos na superfície. O celular de Bai Sujin não tinha mensagens novas, nenhuma ligação perdida, nenhum sinal de Lee Minjai. No início, aquilo não a incomodou, pelo contrário, parte dela acreditava que aquela ausência era esperada. Depois do que aconteceu, o mais lógico seria ele se afastar. E ele se afastou, mas não da forma que ela imaginava. Os dias passaram e Minjai não apareceu no trabalho. Não respondeu colegas, não acessou redes sociais. Seu número de repente não completava mais chamadas. Era como se ele tivesse sido apagado. No apartamento onde morava, a porta permanecia fechada. Um vizinho comentou que ele havia saído durante a madrugada, carregando apenas uma mala pequena. Nada além disso, sem despedidas, sem explicações. Sujin ouviu tudo isso com uma expressão neutra, como se não tivesse importância. Repetia para si mesma que aquilo era consequência natural, que ele precisava de tempo, que tudo estava sob controle. Mas algo começou a incomodar. Não era saudade, ainda não, era o vazio. Minjai sempre esteve presente de alguma forma. Mesmo quando ela não queria, ele estava ali. Mensagens, cuidados, pequenas atitudes que preenchiam espaços que ela nunca percebeu que existiam. Agora, esses espaços estavam silenciosos demais. Jang Dongo continuava ao lado dela. Restaurantes caros, conversas confiantes, uma vida que parecia mais próxima do que ela sempre quis. Mas havia algo fora do lugar. Dongo não perguntava como ela estava de verdade. Não percebia quando ela ficava distante. Não notava as pequenas mudanças. Minjai notava. E essa diferença começou a crescer dentro dela, mesmo que ela tentasse ignorar. Certa noite, Sujin pegou o celular quase por impulso. Abriu a conversa antiga com Minjai, leu mensagens antigas, uma após a outra. E pela primeira vez, não parecia algo pequeno, parecia raro. Ela fechou o celular rapidamente, como se aquilo fosse apenas um momento de fraqueza. Mas a verdade era simples. Lee Minjai não estava mais ali. E pela primeira vez, a ausência dele não parecia tão fácil de ignorar. No começo, Bai Sujin tentou seguir como se nada tivesse mudado.
A rotina com Jang Dong parecia exatamente aquilo que ela sempre disse querer. Restaurantes caros, presentes sofisticados, lugares onde todos olhavam quando eles entravam. Era o tipo de vida que impressionava, pelo menos por fora, mas não demorou para os detalhes começarem a incomodar. Dongo falava muito sobre si mesmo, sobre conquistas, contatos, planos. Sujin ouvia, sorria, concordava. Mas em nenhum momento ele perguntava o que ela sentia de verdade. E quando perguntava, não esperava a resposta. Era superficial, rápido, vazio. Em uma noite, enquanto jantavam em um lugar luxuoso, Sujin comentou sobre um problema no trabalho. Algo simples, mas que a incomodava desde cedo. Dongo respondeu com uma solução direta, quase automática, e mudou de assunto logo em seguida. Min-jae não faria isso. A lembrança veio sem aviso. Ele teria escutado, teria feito perguntas, teria permanecido no assunto até ela se sentir melhor. Sujin tentou afastar o pensamento, mas ele voltou, mais forte. Nos dias seguintes, essas comparações começaram a surgir com frequência. O jeito como Min-jae lembrava de datas importantes, a forma como ele percebia mudanças no humor dela antes mesmo que ela dissesse algo. A paciência que ele tinha, mesmo quando ela era fria, coisas pequenas, coisas que ela nunca valorizou, agora pareciam enormes. Em casa, sozinha, Sujin se pegou olhando para o nada por mais tempo do que gostaria de admitir. A televisão ligada sem som, o celular na mão, aberto em conversas antigas, mensagens simples, perguntas comuns, cuidados constantes. Ela releu uma mensagem específica, enviada semanas antes de tudo acabar. Ele dizia que, independentemente de qualquer coisa, queria que ela fosse feliz, mesmo que isso não incluísse ele. Na época, aquilo pareceu fraco. Agora parecia sincero demais. Sujin fechou o celular, mas não conseguiu afastar a sensação que crescia dentro dela. Não era apenas saudade, era percepção. Algo que ela ignorou enquanto ainda tinha, agora começava a fazer falta. E pela primeira vez, uma dúvida surgiu de forma clara. Talvez ela tivesse errado, e talvez o erro não fosse algo que pudesse ser corrigido tão facilmente. A dúvida, que começou pequena, não demorou a crescer. Bae Sujin já não conseguia ignorar a ausência de Lee Min-jae. Não era mais apenas uma lembrança ocasional. Era uma presença constante, mesmo ele não estando ali. Foi então que, por acaso, tudo mudou. Em um dia comum de trabalho, Sujin foi chamada para uma reunião inesperada. A empresa onde trabalhava estava tentando fechar uma parceria importante com um novo grupo empresarial que vinha ganhando destaque rapidamente. O nome da empresa ainda não era tão conhecido pelo público geral, mas dentro do mercado já despertava a atenção. Sujin entrou na sala sem grandes expectativas. Sentou-se ao lado de outros colegas, organizou seus papéis e aguardou. Até que a porta se abriu. O silêncio tomou conta do ambiente de forma imediata. O homem que entrou não parecia desconhecido. Muito pelo contrário. Era Lee Min-jae, mas não o Min-jae que ela conhecia. Sua postura era diferente, o olhar mais firme. A presença impossível de ignorar. Ele vestia um terno impecável, acompanhado por outros executivos que claramente o tratavam com respeito. Não havia dúvida sobre sua posição ali. Ele não era apenas parte da empresa, ele era o centro dela. Sujin sentiu o ar faltar por um instante. Sua mente tentou encontrar alguma explicação lógica, mas nenhuma parecia suficiente para o que estava acontecendo diante dela. Min-jae não demonstrou surpresa. Seus olhos passaram pela sala de forma profissional, como se estivesse analisando tudo ao redor. Quando o olhar dele encontrou o dela, não houve reação. Nenhum sinal de reconhecimento, nenhuma emoção visível. A reunião começou. Enquanto alguém explicava dados e propostas, Sujin mal conseguia ouvir. Cada palavra parecia distante. Tudo o que ela conseguia perceber era a presença dele, tão próxima e ao mesmo tempo completamente inacessível.
Em determinado momento, um dos diretores mencionou o nome completo de Min Jae, seguido de um detalhe que fez tudo piorar. Ele era o fundador do grupo, o responsável direto pelo crescimento da empresa. Alguém que construiu tudo longe dos olhos de quem nunca acreditou nele. A verdade se encaixou de forma cruel. Ele nunca foi comum, nunca foi sem ambição, nunca foi insuficiente. Ele apenas não precisava provar nada para ninguém, exceto para alguém que nunca soube enxergar. Sujin sentiu um peso no peito que não conseguia explicar. Cada memória voltou com força. Cada momento em que ela o diminuiu. Cada vez que comparou. Cada palavra que disse. Agora, tudo parecia pequeno, diante do que ele realmente era. Mas o que mais doía não era a descoberta. Era a forma como ele a olhava agora. Como se ela fosse apenas mais uma pessoa na sala. Sem importância, sem história, sem significado. E foi nesse momento que Sujin entendeu algo que não poderia mais negar. Ela não perdeu apenas um homem. Ela perdeu a única pessoa que a amou de verdade, quando ainda tinha a chance de escolher ficar. Depois da reunião, o mundo parecia seguir normalmente para todos, menos para Bae Sujin. As pessoas saíam da sala comentando sobre negócios, números e oportunidades, mas para ela, nada daquilo importava. Seu olhar ainda estava preso na única pessoa que não deveria estar ali, e ao mesmo tempo sempre pertenceu àquele lugar. Lee Min-jae conversava com outros executivos no corredor. Sua postura era firme, sua voz controlada. Cada gesto transmitia segurança. Ele não era mais o homem que esperava por respostas. Agora era alguém que decidia. Sujin hesitou por alguns segundos antes de se aproximar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O coração acelerado, a mente tentando organizar palavras que simplesmente não vinham. Quando finalmente ficou diante dele, Min-jae encerrou a conversa com naturalidade e voltou sua atenção para ela. Sem pressa, sem surpresa. Apenas presente. Sujin tentou falar, mas sua voz saiu mais baixa do que esperava. Min-jae... Ele a observou por um instante, como se analisasse algo distante. Sujin, o tom foi educado, neutro, sem qualquer traço do que existia antes. Aquilo doeu mais do que qualquer rejeição direta. Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Eu não sabia. Min-jae inclinou levemente a cabeça, como se aquela informação não tivesse peso algum. Não era algo que você precisava saber. A resposta veio simples, direta, sem espaço para interpretação. Sujin sentiu o impacto. Ainda assim, insistiu. Eu queria conversar sobre o que aconteceu, sobre nós. Por um breve momento, o silêncio se instalou entre os dois. Não era desconfortável para ele, mas para ela parecia esmagador. Min-jae manteve o olhar firme. Não existe mais nós. A frase não foi dita com frieza agressiva, foi calma, definitiva, como uma verdade que já não precisava ser discutida. Sujin sentiu o peso das próprias escolhas cair sobre ela de uma vez. Tudo o que antes parecia controlado agora escapava completamente. Eu errei. As palavras saíram quase como um pedido silencioso. Min-jae a observou por mais alguns segundos. Não havia raiva em seu olhar, nem mágoa visível, apenas distância. Todos erram. Ele respondeu com tranquilidade. Mas nem todo o erro pode ser desfeito. Sujin abaixou o olhar por um instante, tentando encontrar algo que ainda pudesse salvá-la daquela situação. Qualquer sinal, qualquer abertura, mas não havia. Quando voltou a olhar para ele, Min-jae já não parecia alguém que pertencia ao passado dela. Ele era inalcançável. Ela tentou mais uma vez. Você nunca sentiu nada de verdade por mim? A pergunta saiu carregada de emoção, quase desesperada. Min-jae não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram nela, mas agora havia algo diferente. Não era fraqueza, era clareza. Eu senti. A resposta veio firme. E foi exatamente por isso que eu fui embora. Sujin não conseguiu dizer mais nada. Desta vez, foi ele quem se afastou. Sem pressa, sem olhar para trás.
E enquanto ele se distanciava, uma certeza se formava dentro dela de forma dolorosa e irreversível. O homem que um dia a amou não existia mais. E o homem que estava diante dela agora nunca mais voltaria a ser dela. Os dias passaram, mas para Bai Sujin o tempo parecia ter desacelerado. Nada ao redor tinha o mesmo brilho. Os lugares continuavam os mesmos, as pessoas também, mas a sensação era diferente, como se algo essencial tivesse sido arrancado, deixando apenas um vazio difícil de explicar. Yang Dongou ainda estava presente, mas agora sua companhia parecia distante, quase irrelevante. As conversas não preenchiam. Os momentos não marcavam, e pela primeira vez, Sujin começou a perceber que tudo aquilo que ela achava que queria nunca foi o suficiente. Certa noite, ao sair do trabalho, ela viu algo que fez seu coração parar por um instante. Do outro lado da rua, Lee Min-jae. Ele estava parado próximo a um carro elegante, conversando com alguém, uma mulher, Seo Yura. Ela sorria de forma leve, natural, diferente de qualquer sorriso que Sujin lembrava ter dado nos últimos tempos. Havia algo ali que não precisava ser forçado, não precisava impressionar, era verdadeiro. Min-jae também sorria. Não era um sorriso exagerado, nem carregado de emoção. Era simples, calmo, mas real. Sujin observou em silêncio sem se aproximar, sem coragem de interromper. Pela primeira vez, ela não fazia parte daquela cena, e talvez nunca mais fizesse. Yura falou algo que fez Min-jae abaixar levemente o olhar, como se estivesse confortável naquele momento. Em seguida, ele abriu a porta do carro para ela em um gesto automático, o mesmo tipo de gesto que um dia ele teve com Sujin. Mas agora, não era mais para ela. Sujin sentiu o peito apertar. Não era inveja, não era raiva, era compreensão. Ela finalmente entendeu o que havia perdido. Não era o dinheiro, não era o status, não era o homem que ele se tornou. Era o homem que ele já era, quando ainda estava ao lado dela, e que ela nunca soube valorizar. Min-jae entrou no carro logo depois. Antes de fechar a porta, seus olhos passaram rapidamente pela rua. Por um breve segundo, eles se encontraram. Não houve surpresa, não houve emoção, apenas um reconhecimento distante. Como duas pessoas que já fizeram parte da mesma história, mas agora vivem em mundos completamente diferentes. Então ele desviou o olhar e foi embora. O carro desapareceu entre as luzes da cidade, levando com ele tudo o que um dia poderia ter sido. Sujin permaneceu parada, sem se mover. Desta vez, não havia mais o que dizer, não havia mais escolha a ser feita. A única coisa que restava era aceitar que algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar algo valioso. Mas nem todas ficam tempo suficiente para ver se aprendemos. E Sujin aprendeu tarde demais. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.